que nosso amigo que vai ministrar a palavra para nós nessa noite, o pastor Adelielson. Aleluia! Glória! Gente, Adelielson é sensacional, vocês vão ver. Eu quero que você estenda sua mão para cá, para nós orarmos abençoando a vida do profeta de Deus. Pai, nós nos apresentamos a vida do teu filho nessa noite. Que o Senhor possa fazer a tua bênção repousar sobre ele. Nós sabemos, ó Deus, que ele está cheio de ti. Que os nossos corações se dilatem para receber a porção que o Senhor colocou nos lábios dele. No nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser impactados e sair daqui transformados. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Amém. Eu muito feliz, eu fiquei extremamente feliz e lisonjeado pelo convite. Eu não sou pregador, irmãos. Eu gosto de falar da Bíblia. Falar de Jesus, e isso aquece o nosso coração, né? Falar das coisas que pertinham ao reino faz com que sejamos cada vez mais sedentos por este reino. Jesus ele nos advertiu dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Ele também nos diz, né, para que possamos tomar este reino à força. Ele também nos diz para porfiarmos por entrar por esta porta que é estreita. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero convidá-los a abrir em Salmos. Salmo de número 25. Glória a Deus. Jesus é bom, sim ou não? Sim. Em todo tempo. Quem tem sonhos de Deus aí? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você sabia que a maioria destes sonhos que se apresentam no meu e do teu coração, eles não são em vão. Aleluia. Eles não vêm de maneira aleatória. Deus não faz nada sem propósito. Nós não nascemos por acaso, né? Eu costumo dizer para minha esposa, nós já vamos ler o texto, que em todas as situações da minha vida eu tenho um texto base, um texto que eu amo e que eu me escoro nesse texto, que é o Salmo 139. Este salmo me sustenta em todas as situações da vida, sejam elas boas ou ruins. Porque é neste salmo que eu vejo quão Deus me conhece e quão dependente eu sou dele. Quando eu ainda informe, ele me chamou pelo nome. Quando ainda eu era um embrião, ele me conheceu. Quer saber? Da mesma forma que conheceu você. Ainda informa. A cor da sua pele, a cor dos seus olhos. Estenda o seu polegar para cima, assim. Agora, olhe para ele. Você está vendo esses risquinhos no polegar aí? Como se chama isso? Só você tem. Ninguém tem uma digital igual a tua. Nós somos 8 bilhões de seres humanos na Terra. Sem falar os que já estão nascendo agora. E os que já morreram de Adão até nós. Não houve um ser humano sequer que nasceu com uma digital igual. Sabe o que quer dizer isso? Você é propriedade daquele que te criou. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele te marcou, te deu uma identidade. Ele disse: Obrigado, Jesus. Tu és meu. Amém? Salmos 25. Nós vamos ler a partir do verso 12. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: qual é o homem que teme ao Senhor
Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Verso 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Eu vou ler o verso 14 novamente. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. E você diz amém. 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 Eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante, cubra a sua cabeça. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te bendizer por estarmos aqui reunidos em teu nome. E a tua palavra, ela é aberta mais uma vez neste culto que oferecemos a ti. E o pedido que fazemos, Senhor, continue a falar conosco. Ó Deus, nós somos sedentos da tua palavra, porque ela é a nossa regra de fé. E cremos, Senhor, nós cremos que ela é viva, ela é eficaz, ela é alimento para a nossa alma. Por ela nós caminhamos e por ela estamos aqui em pé. Portanto, ó Deus, fala conosco esta noite. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Você que pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu parei um pouco nesse verso 14. Eu fiz questão de ler do 12 até o 14, porque o salmista ele enfatiza o temor. Salomão nos diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E o mesmo Salomão, em Provérbios, capítulo 8, ele descreve quem é essa sabedoria. Eu te aconselho, ao chegar em casa, leia Provérbios 8 e veja quem é a sabedoria. A sabedoria esteve com Deus desde o princípio. A sabedoria fundamentou todas as coisas da criação. A sabedoria se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. O próprio Cristo é essa sabedoria. Então temê-lo nos conduz a um nível de sabedoria. E temê-lo nos leva a um vínculo e um patamar de intimidade que faz com que algumas coisas sejam descortinadas àqueles que o temem de fato. É por isso que no meio cristão nós vemos aquele que se difere, aquele que se destaca, aquele que tem um nível maior de intimidade com quem ele busca. Isso tem início a partir do temor. E temor não é ter medo. Temor é ter respeito. Temor é honrar aquele a quem você reverencia. Porque no início da nossa caminhada cristã, ao conhecer Deus, quando Deus ele descortina o Evangelho a nós, e tudo de maneira muito confusa e muito superficial, nós enxergamos um Deus carrasco. Nós enxergamos um Deus castigador. Se eu transgredir, eu morro. Porque foi essa definição e entendimento de Deus que tínhamos no princípio. Mas à medida que nos aprofundamos no conhecimento desse Deus a que servimos, Paulo descreve isso de uma maneira muito singular. E isso a gente passa a viver quando temos esse vínculo aumentado, que é o amor de Deus nos constrange. É constrangedor usufruir deste amor. Por quê, pastor? Porque nós nos aproximamos desse Deus com medo. Não sei se a maioria, mas no seu grau maior de porcentagem daqueles que se aproximam desse Deus no Evangelho, vieram com medo de ir para o inferno. Com medo de um castigo iminente, com medo, ou porque as coisas não andavam bem e eu vou ali para ver se as coisas se alinham. E a gente se predispôs a conhecê-lo desta forma. Mas à medida que esse amor vai se revelando a nós, nós pesamos a nossa vida diante deste amor. E o que é pesar essa vida diante deste amor? Eu estou trazendo essa introdução para que você venha entender esse verso do salmista.
O que é pesar a nossa vida? Pesar a nossa vida diante deste amor é olharmos e termos uma introspecção, olharmos para nós. E vermos que nós não temos absolutamente nada para trocar, oferecermos a Deus mediante ao amor que nos é ofertado. Porque Ele nos amou impuros. Ele nos amou ainda perdidos. Ele nos amou ainda perversos. Ele nos amou ainda sem termos a identidade dele, mas havia algo em mim e você que fez com que Ele nos amasse. A sua essência, o sopro de vida, o Espírito, que faz com que nos liguemos a Ele. E aí, quando pesamos o que temos para oferecer diante de Deus, daquilo que Ele nos oferece, é constrangedor. Por quê? Porque não temos nada a oferecer. Para equipararmos o amor, por mais que venhamos abrir mão de toda a nossa vida para tentar tirar um sorriso de Deus, e ainda que conseguimos fazer isso com o nosso temor, com a nossa reverência, com a honra para com Ele, não há como equiparar o que Ele fez por nós gratuitamente. E Paulo nos define que o amor de Deus nos constrange, porque Ele nos amou ainda pecadores. Ele nos amou ainda sujos do pecado. E aí, quando construímos esse vínculo, queridos, de relacionamento com aquele que nos ama, aquela visão de um Deus carrasco que tínhamos anteriormente, ela vai sendo aniquilada. Ela vai sendo desconstruída e o enxergamos como Pai, como aquele que cuida, como aquele que zela, o vemos como amigo. E amigo compartilha de segredos. Você conta seus segredos mais íntimos a qualquer um? Porque todos nós temos os nossos segredos, sim ou não? Sonhos, projetos, que nós não partilhamos isso com qualquer tipo de pessoa. São com aqueles com quem temos um vínculo de amizade maior, de confiabilidade maior. Deus é da mesma. E aí foi aqui que eu parei nesse texto. Deus tem segredos a me revelar. Assim como eu tenho segredos e partilho com quem faz parte do meu hall de amizade, de um nível de confiança ainda maior, eu preciso estabelecer e criar esse nível de confiança em Deus, para que Ele me descortine aquilo que eu ainda não sei e que Ele quer contar. Mas Ele precisa ver a estrutura em mim para que Ele conte. Deus tem segredos a nos revelar, mas eu preciso temê-lo. Esse temer não é ter medo, é honrá-lo, é respeitá-lo, é fugir da aparência do mal, mas não por medo do castigo, mas para não ferir a santidade daquele que me ama. Aleluia. Para não quebrar o vínculo de confiança, porque eu quero entrar aonde poucos conseguiram entrar. Eu quero viver o que poucos conseguiram viver. Aí preste atenção. A Bíblia nos fala em Atos, capítulo 9, a história de Saulo, que era perseguidor da igreja. E ele ali no capítulo 9, ele havia conseguido umas cartas de autorização para perseguir os cristãos. Porque ele tinha a visão de que aqueles que seguiam o caminho não poderiam predominar, porque estavam afrontando a Deus, e Paulo era zeloso da lei. E quando ele pega essas cartas e vai até Damasco para perseguir os cristãos, veja o quão Deus nos constrange com o seu amor. E marque isso no seu coração. Por amar, Deus fere. Por amar, Deus fere. Paulo estava indo a Damasco e ele é interrompido por uma luz muito forte, com uma voz quebrada dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Por que está me perseguindo?
O texto diz que ele cai prostrado no chão, vendo aquele clarão e ouvindo aquela voz. E o texto diz que por 3 dias ele ficou cego. E durante esses 3 dias ele não comeu, ele não bebeu água, mas ele orou. E eu me fiz a seguinte pergunta: por que ele, Saulo, toma essa atitude? Por que ele toma essa atitude de orar e de se apartar do alimento e da água? Porque este Saulo conhecia Deus, mas conhecia Deus de uma maneira muito superficial, embora ele fosse um doutor da lei, embora ele fosse um conhecedor de toda a lei mosaica, de toda a lei estabelecida por Deus, zeloso por ela, e por isso ele perseguia os cristãos. Mas ele tem um encontro com o dono da vida. Meu Deus! Ele tem um encontro com alguém que queria lhe revelar segredos. Glória! Só que para estar no nível desses segredos a serem contados, o vínculo precisa ser estabelecido. E o texto não nos diz o que Paulo orou. Qual foi a oração de Paulo durante esses 3 dias? A Bíblia só nos relata que por 3 dias ele não comeu, ele não bebeu e orou continuamente. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Meu Deus! Nós até sabemos e conhecemos a maneira de nos aproximar desse Deus, mas por que não tomamos a atitude de nos aproximarmos? Nós até temos uma definição da maneira que precisamos nos achegar a Deus, da maneira que precisamos nos dispor no relacionamento com Ele, mas não tomamos essa iniciativa até um dia essa luz se encontrar conosco. Meu Deus! Até um dia esse amor nos constranger de fato, porque há segredos do Senhor que Ele quer nos revelar. Glória! Aleluia! E da maneira que estamos hoje, esses segredos não podem ser contados. Por quê? Porque nos falta estrutura para ouvi-los. Paulo está lá. Eu não sei o que ele falou. Eu não sei qual foi a sua oração. Mas conjecturando aqui, sem ferir o texto, eu tenho certeza absoluta, eu posso dizer isso, que a oração de Paulo a Deus é: quem é esse Jesus, Senhor? Quem é esse Jesus que falou comigo? Eu ouvi ele dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem é esse Jesus? Que me deixou cego. E eu não estava perseguindo ele. Eu estava perseguindo os que falavam em nome dele. Mas ele disse claramente: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem é ele, Senhor? E aí, voltando para o Salmo 139, que eu fiz questão de citar antes de ler esse texto, que o Senhor nos sonda. Ainda antes que a palavra chegue aos nossos lábios, Ele conhece, e nós queremos tentar impressionar Deus com as nossas orações, sim ou não? Ah, soberano e eterno, altíssimo revelador és Tu, Senhor. Mas antes que a palavra chegue aos lábios, Ele sabe a intenção pela qual nós estamos elogiando. Aleluia! Jesus sondou o coração deste homem durante 3 dias. E o fato dele estar ali é porque ele queria conhecer Jesus. Aí Jesus vai na casa de quem? De Ananias. Ananias, vai à casa de um certo Judas, na rua direita. Qual é o nome da rua? Direita. Qual é o nome da rua? Direita. Não é em vão porque é o nome da rua direita. Tem que ser direito. Aleluia! Saulo foi se endireitar na rua direita. Quem levou ele para a rua direita? O Senhor. Ananias vai na casa de Judas, na rua direita, porque lá tem um homem chamado Saulo. E Ananias, mas Senhor, porventura. E aqui você já vê o nível de intimidade de Jesus com quem? Com Ananias. Olha o nível. Por que Jesus não foi direto para Saulo? Porque esse nível ainda não tinha sido construído. E o Senhor só revela segredos para quem está no nível que deve estar. Meu Deus! E Ananias já estava nesse nível. É por isso que mesmo Saulo orando,
Aleluia. Ananias, tem um homem por nome Saulo que está buscando a mim lá. Ele quer me conhecer. Deus, mas Senhor, esse não é porventura aquele que respirava morte aos cristãos? É ele. É ele mesmo. Vai lá e ore por ele. Ó, e tem mais, Ananias. Quando você colocar as mãos sobre a sua cabeça, eu vou lhe restituir a visão. Porque a oração dele lá, Ananias, é: quem é esse Jesus? Eu vou me revelar a ele, mas você vai lá orar por ele. Aleluia. E aí você vai dizer para ele, Ananias, que ele é para mim um vaso escolhido e muito precioso. E eu vou ensinar a ele, Ananias, o quão ele vai padecer. Por amor do meu nome, eu quero definir isso para você. Essa frase que Jesus falou para que Ananias replicasse a Saulo, dizendo: explique para ele que ele vai padecer por amor ao meu nome. Aí eu quero definir essa frase para você. Eu vou constrangê-lo tanto com o meu amor, Ananias. Ele vai ficar tão constrangido por me conhecer e o como eu amo, mesmo sendo sabedor de que a morte em suas mãos, Ananias, que ele vai negligenciar sua própria vida por amor a mim. Meu Deus. Ele vai me amar tanto, Ananias, que ele vai negar a sua própria existência, porque eu vou ensiná-lo a me amar. Eu vou levá-lo a um nível de relacionamento, Ananias, porque eu tenho segredos a tratar com esse homem. O grande problema nosso, eu quero aplicar isso esta noite, é que nós entramos em um complexo de inferioridade, sabe? Nós entramos dentro de uma vida religiosa e colocamos parâmetros em nós de que Deus só usa determinadas pessoas e está alheio a se relacionar comigo. Não, Deus não está alheio ao relacionamento que Ele quer ter comigo e com você. É que nós precisamos se dispor aos segredos que Ele nos quer contar. Glória a Deus. Aleluia. Ele se dispôs por 3 dias. Quem é Jesus? O grande problema é que nós ligamos a nossa vida no automático. E o fato de estar aqui passa a ser natural. Hoje é de culto. Eu vou para o culto. E seguimos a nossa vida, culto após culto, anos após ano. E o Senhor quer nos revelar o reino. Quer nos levar a um nível de espiritualidade ainda maior, de relacionamento ainda maior, mas nós não nos colocamos à disposição dessas revelações que Ele quer nos dar. Ele quer nos marcar. Mas pastor, por que Deus quer nos marcar? Porque serão essas marcas que farão que permanecemos no caminho. Porque todas as vezes que pensamos em retroceder, e queridos, nós pensamos. Mas quando olhamos para as marcas, e nós sabemos o que ocasionou as marcas, não há possibilidade de voltar. Aleluia. Não há. Eu sei o que aconteceu quando essa marca apareceu no meu corpo. Aleluia. Eu sei o que Ele fez quando eu passei por aquele vale e Ele interviu. Eu sei o que o Senhor fez comigo, Ele me marcou. Então são essas marcas que farão com que eu e você venhamos permanecer no caminho. O deserto nada mais é para que o Senhor nos marque. Ananias orou por ele. O texto diz em Gálatas, capítulo 1, verso 14. Que após Ananias ter orado e restituído a visão, ele foi batizado. Só que em Gálatas ele nos escreve que no início da sua conversão ele não se propôs ir a Jerusalém a perguntar para os apóstolos quem era Jesus. Ele não foi ter com João, porque Saulo não andou com Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Mas quando ele se converte, ele não foi perguntar para Pedro: Pedro, senta aqui, me fala quem era esse Jesus. O texto diz lá em Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 14, que ele foi para a Arábia. Ele foi para onde? Arábia, deserto.
E ele descreve lá em Gálatas que ele ficou por 3 anos. Quanto tempo? 3. E ele não aprendeu nem da carne nem do sangue, mas do Senhor. Segredos. Segredos. É por isso que no momento da ceia, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele diz: porque eu recebi do Senhor. Mas ele não estava na ceia com Cristo. Como ele pode dizer: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei? Mas como ele recebeu do Senhor, se ele não ceiou com Jesus? Mas esses 3 anos no deserto. E é por isso que também ele escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, dizendo: eu conhecia um homem que há 14 anos se em espírito não sei, mas foi elevado ao céu e viu coisas que é ilícito, coisas inefáveis que não se pode dizer ao homem, mas foram segredos que ele contou a mim, mas ele me proibiu de revelar. E aí eu quero dizer para você, sem heresia, sem ferir o texto, porque o que o João viu na ilha de Patmos, Paulo viu na água. Meu Deus. Aleluia. Porque ninguém pode falar de escatologia nas suas cartas sem ter subido no terceiro céu. Então são segredos que o Senhor revelou a este homem, levando a ele a um nível de intimidade ainda maior. Quando eu e você alcançarmos este nível, nós negligenciaremos a nossa própria vida para viver a vida de Deus. Aleluia. Para ver por quê? Quem nunca teve curioso para saber o segredo? Quando o seu cônjuge chega, tem uma surpresa para fazer. Você fica, o que é? Fala. Não é surpresa. Deus quer nos surpreender. Deus quer revelar algo para nós, mas esse algo é para nós. É para você, é peculiar. É para você. O que Deus revelou para Paulo foi para Paulo. E o que Ele quer revelar para você é para você. Mas vai do nível de relacionamento que eu e você venhamos criar. De intimidade que venhamos construir. Na vida de relacionamento com esse Jesus. Da mesma forma, Abraão, quando ouve uma voz numa cidade totalmente politeísta e longe de Deus, o que faz o homem acreditar numa voz que ele ouve pela primeira vez? Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua casa, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda, só sai. Trazemos isso para os nossos dias. E se o Senhor fala para você: sai de São Paulo, vai andando aí, depois eu te mostro a cidade que você vai. Você saía? Primeiro você ia questionar: que coisa é essa? Isso é um cão. Como dizia minha avó, né? Isso é o demônio. Essa predisposição hoje do crer está muito ligado ao ver primeiro do que crer de fato. Meu Deus. Nós queremos os sinais manifestos primeiro para que eu tome a atitude depois. Certa feita, os fariseus quiseram pegar Jesus em contradição, nenhuma de tantas vezes. E aí quiseram questionar a autoridade de Jesus. E o cercaram em meio à multidão e questionaram: ei, com que autoridade você faz essas coisas? Me diz aí, com que autoridade você tem para curar e perdoar pecados? Com que autoridade você tem de curar cego? Com que autoridade você tem de ressuscitar mortos? Veja o nível de cegueira da religiosidade. Aí Jesus, calmamente, eu vou responder a pergunta de vocês, mas se primeiro você responder, é que eu vou trazer para vocês. Tá certo? Então vamos lá. O batismo de João é de Deus ou dos homens? Aí os fariseus falaram: calma aí. Se nós respondermos que o batismo de João é dos homens, essa multidão aqui vai nos apedrejar, porque eles têm João como profeta.
Mas também se respondermos que o batismo de João é de Deus, ele vai falar, então por que vocês não creem? Senhor, a gente não tem como responder, nem eu tampouco vou responder com que autoridade eu faço essas coisas. Sabe por quê? Porque vocês não são íntimos. Vocês são religiosos, mas não são dignos de ouvir segredos. É por isso que eu vos falo em parábolas. Mas para os meus discípulos, a quem eu chamo de amigo, eu explico as parábolas para eles. Veja que o reino do céu, ele está descortinado diante daqueles que são íntimos. Pessoas totalmente doutas, intelectuais, inteligentes, que já leram a Bíblia inúmeras vezes, mas não se converteram por quê? Porque não são íntimos. E aí tem pessoas que falam prega, gritam, né? Mas que o Senhor se revela de uma maneira tão sublime e descortina o evangelho dessas pessoas, por quê? Porque se entregaram a Deus de fato. Abraão é chamado, ele ouve a voz e crê nisso, e foi impetrado por justiça, o pai da fé. E durante toda a caminhada cristã de Abraão, Deus vai levando a ele a um nível de relacionamento ainda maior. Por quê? Porque ele se entrega de um todo. Ele se deixa levar por um Deus que se revelou apenas por uma voz. Mas aí essa voz vai se tornando cada vez mais autêntica e mais real. Chega uma situação na vida de Abraão que Deus diz para ele: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque a maldade daquele povo subiu até as minhas narinas. É o nível de intimidade que Abraão tem com Deus. Senhor, o Senhor não destruiria o justo com o injusto? O Senhor não é assim. Porventura o Senhor iria destruir a cidade se houvesse 20 justos naquela cidade? Diálogo, oração, conversa. E Deus responde: Abraão, por amor aos 20, eu não destruirei aquela cidade. Aleluia. Senhor, perdoe a minha insistência, mas se porventura houvesse 15, o Senhor destruiria a cidade por causa dos 15? De maneira nenhuma, Abraão. Se tiver 15 justos lá, eu pouco a cidade e não destruo. E aí o diálogo foi se desenrolando até chegar no número de 5 justos. E Deus diz: Abraão, por amor aos 5 justos, se houverem Sodoma e Gomorra, eu não destruirei Sodoma e Gomorra por amor aos 5 justos. Mas não tinha nenhum, havia um, o nome de Ló. E Deus o tira de lá. Mas veja o nível de relacionamento. Havia necessidade de Deus falar para Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra? Por que Deus falou? Ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele tinha Abraão não mais como servo, como amigo. Da mesma forma, Jesus fala para os seus discípulos: vocês já não são mais os meus discípulos, vocês são meus amigos. Porque os discípulos, os servos, eles não sabem o que o seu Senhor vai fazer, mas os amigos, o seu Senhor vai saber o que ele vai fazer. Quando eu me torno amigo de Deus e ele se torna o meu amigo, eu não ando mais às cegas. Os sonhos e projetos que ele semeou em meu coração, e foi ele quem colocou aqui, ele vai me desvendar caminhos para que esses sonhos se realizem. Aleluia. Ele vai me desvendar segredos e vai dizer: olha, não vai por aqui, não faça aliança com esse aqui, olha, anda por aqui, que aqui você vai ser bem sucedido, porque nós estaremos sensíveis à voz daquele que criamos este vínculo. A oração não será algo mais pesado, mas será prazeroso ir para a oração, porque parece tudo muito simples, dobrar o joelho e orar, não é verdade? É simples, é só dobrar o joelho e orar. Faz isso. Falar em oração parece uma coisa muito simples e natural, mas não é. A
que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Quando eu oro, eu manifesto a minha fé em uma pessoa que eu não vejo, mas sei que me ouve. Eu não vejo, mas eu sinto. Eu não vejo, mas eu sei que quando eu clamo, Ele age. É a maior manifestação de fé quando eu oro. Eu me desprendo do meu eu. Eu aniquilo e subjugo o meu corpo a entrar num nível de relacionamento a qual Ele me revele algo. Eu passo a ser ousado a partir do momento que eu crio o meu relacionamento à base de oração. Eu fico sedento por segredos que Ele venha me revelar. De sentir, de ter o feeling, o sentimento de poder caminhar no caminho aquele qual Ele quer que eu ande. Quando Abraão chega nesse patamar de amigo, o Senhor revela o Evangelho para ele. Ele foi o primeiro homem na Bíblia que ouviu o Evangelho. E aí eu entendi por que ele sacrificou Isaac. Eu vou explicar isso, vocês estão me olhando com uma cara de assustado. Gálatas, capítulo 3. Segredos, irmãos. Quando nós temos esses segredos revelados, nós vivemos um nível de relacionamento com Deus diferenciado. Gálatas 3, capítulo 8. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, olhem para cá. Quanto Deus exige de Isaac, de Abraão, que sacrifique Isaac? Naquele tempo, Abraão tinha visto porventura algum morto ressuscitado? Não. Mas por que ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaac? Por causa desse texto aí. Veja, quando nós temos esses segredos revelados, o nosso nível de fé cresce. E aí a gente já não pestaneja mais, já não confiamos entre dois pensamentos em fazer aquilo que Deus exige que devemos fazer. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o quê? A quem? Abraão. Anunciou primeiro o Evangelho a quem? Abraão. Então Deus pregou o Evangelho, as boas novas, a Abraão. Eu quero contextualizar isso, parafrasear isso para que você entenda. Deus chamando Abraão, dizendo: Abraão, vem cá. Eu vou enviar o meu filho. Viu? Ele vai ser o Emanuel, Deus conosco. Ele vai nascer de uma virgem, Abraão. Deus. Ele vai crescer em graça e conhecimento diante de mim, Abraão, e diante dos homens. Ele fará grandes sinais e prodígios. Sabe por quê, Abraão? Porque o meu Espírito estará sobre ele, Abraão. O seu nome, Abraão, será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Ele fará todas as coisas, porque Ele vai salvar a humanidade, Abraão. Glória! Eu vou falar uma coisa também, viu, Abraão? Ele vai ser escarnecido, vituperado, humilhado. Cuspirão na sua face, Abraão. Colocarão uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele, Abraão. O meu filho. Mas, Abraão, eu vou fazer isso, Abraão, por amor à tua semente. Porque todos que creem nele, Abraão, serão chamados teu filho. Todos que acreditarem no meu filho, Abraão, serão chamados filhos de Deus, semente de Abraão. Mas ele vai morrer, Abraão. Ele será pendurado no madeiro, ele vai morrer, mas ao terceiro dia, Abraão, ele vai ressurgir com poder e glória. E eu vou lhe dar um nome que está acima de todo nome. Veja que quando esses segredos são revelados, o nosso nível de fé fica intransponível, inabalável.
igreja. Por quê? Ele me contou uma história de um Jesus que... Meu Deus! Eu lembro de uma história que o Senhor me contou, que o filho dele ia vir, ia morrer, mas no terceiro dia ia ressuscitar. E o texto diz que quando Abraão vai sacrificar, ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Não, pastor, ele não disse, está escrito. Hebreus capítulo 11, bora lá. Abre lá. Hebreus 11, é assim aqui. Hebreus 11, verso 17. Eu vou beber uma água para você achar. Glória a Deus, aleluia. Isso são segredos. São para poucos. Mas o Senhor tem segredos para você. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 17. Vocês acharam? Amém. Glória a Deus. Olha o que diz o texto. Pela fé, ofereceu Abraão a quem? Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaac, será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Mas Abraão nunca viu ninguém ressuscitar. E se ele oferece Isaac, é porque um dia Deus chegou a ele e falou: olha, eu vou pregar o evangelho para você. E foi o que levou Abraão a crer. Veja aqui o nível de relacionamento que eu crio com Deus. É por isso que nem todos têm a mesma fé. Por que nem todos têm a mesma fé? Porque nem todos têm a mesma revelação. Meu Deus. Nem todos é levado a um nível de intimidade, de segredos que o Senhor revela. Por isso que às vezes pastores, líderes ministeriais fazem coisas e falam: esse pastor é louco, eu falo, não, é porque o nível de intimidade dele é diferente. Glória a Deus. Aleluia. É diferente. E se a gente alcançar esse nível de intimidade, nós estaremos na mesma fiação. E aí ele leva Isaac, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar. Ele fala para os seus servos: olha, fique aqui com as jumentas. É porque quem não tem segredo cuida de jumenta. Ó, vocês não receberam o que eu recebi, então vocês vão apacentar a jumenta. Eu vou sacrificar. Oh Deus. E aí, quando eu sacrificar, voltaremos a vós. Ele não fala nem para sua esposa. O texto diz que ele sai de madrugada com o seu filho. Porque Rebeca não tinha o mesmo nível de intimidade. Você me conta: amor, eu vou ali matar o nosso filho e já volto. Ó, Deus pediu para eu matar um menino lá, eu vou lá, mas a gente já volta. Ela ia deixar? Não, ele ia matar Abraão, irmão. Não, você não vai matar o meu filho. Então Abraão sai de madrugada. E ele demora 3 dias para chegar em Moriá. Mas em nenhum momento ele pestanejou. Por quê? Porque Deus havia contado para ele a história de Jesus. Aleluia. Ele foi o primeiro na Bíblia a ouvir sobre o Evangelho. Não foi um anjo que contou. Meu Deus. Paulo escreve que o Senhor pregou primeiro o Evangelho a Abraão. É por isso que ele não pestanejou. Eu mato Isaac, mas Deus é poderoso para ressuscitar. Por quê? Porque eu sei o que ele prometeu para mim. Glória a Deus. Que a minha semente seria grande, que eu não poderia contar. Deus tem promessas estabelecidas ao seu respeito. Aleluia. Deus tem sonhos que quer realizar. Sonhos que talvez você já tenha deixado até de canto. Porque olhando para nós hoje, diante de sonhos que Ele colocou em nós, você fala: não tem como isso realizar. Você olhando para a tua estrutura hoje, olhando para o teu sonho, não dá. Mas se Deus colocou no teu coração, Aleluia. Ele só quer te revelar segredos para que você chegue nesses sonhos. Oh, glória. Ele só quer te levar a um nível de espiritualidade ainda maior para que você chegue a esses sonhos. Salmo 89, verso 5, o Senhor diz: eu achei a Davi. Eu achei quem? A Davi. Com o meu santo óleo ungido.
Quem achou Davi? O Senhor revelou segredos a Davi. O Senhor descortinou o céu a Davi. Da mesma forma com Daniel, homem sábio, íntegro, inteligentíssimo, que interpretou o sonho da estátua de Nabucodonosor. E olha que o sonho que Nabucodonosor teve, irmão, nem ele lembrava do sonho. Olha, eu sonhei o sonho, mas não sei que sonho que é esse. Chama os magos. Os magos vêm, olha, eu sonhei um sonho. Sim, meu Senhor. Conte-nos o sonho para que possamos interpretar ele. Aí aqui está. Eu não sei o que eu sonhei. Mas interpretem ela. Mas, meu rei. Não, quem não interpretar morre. Meu Deus. Quem não interpretar os meus sonhos vão morrer. Daniel nem foi chamado. Daniel ficou sabendo que o rei poderia matar os magos. Olha a empatia de Daniel. Daniel foi orar ao Senhor para que os magos não viessem morrer. E aí o Senhor dá a interpretação a Daniel. Que ele entra na presença do rei, meu rei, ninguém vai morrer não. Ó, eu vou orar ao Senhor. Ele vai o quê? Orar. Eu vou orar ao Senhor. E o Senhor vai me revelar o teu sonho. E eu vou interpretar o sonho do rei. Tá bom, se você fizer isso, ninguém morre. E Daniel foi orar. E o Senhor revelou, é uma estátua, Daniel. Assim, 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 Daniel vai e lança no peito do rei. Intimidade, segredos, que o Senhor só revela a quem não tem. A quem não tem. Eu cheguei aqui no início da abertura do culto, foi falar de Obed-Edom. A arca, ela não foi para a casa de Obed-Edom aleatoriamente. Não vamos lançar sorte para ver para onde a arca vai. Uzá havia morrido, houve morte por causa da arca. Deus matou alguém num culto, porque não fizeram o culto direito. Meu Deus. A presença de Deus estava, havia festa, havia pandeiros, tamborins, pau de faia, e o rei estava celebrando no culto. E Deus mata alguém no culto, porque esse alguém que morre teve uma boa intenção. Qual foi a boa intenção? Não deixar a arca cair. Mas as nossas boas intenções não vai nos descortinar segredos, mas o relacionamento sim. E aí o temor cai sobre Davi. E onde nós iremos levar a arca do Senhor? Foi para a casa de Obed-Edom, mas por quê? Porque Obed-Edom se esforçava em ser íntimo. Ele, quando ensaiava os cânticos, ele se esforçava no tom. Ele andava uma milha a mais, porque era para o Senhor que ele fazia. E aí o perigo de ligarmos a nossa vida no automático. Aperte o play e deixa rolar. Não. Nós precisamos desacelerar um pouco, parar, refletirmos a Cristo, refletirmos ao Senhor. O que o Senhor tem comigo? O que o Senhor tem a fazer comigo? Qual é o teu plano e projeto ao meu respeito? Ao meu respeito. Bata no peito e diz: o que o Senhor tem a fazer comigo? Ele tem segredos a revelar para você. Os segredos do Senhor são para os que o temem. Meu Deus. Quando eu crio esse vínculo, isso independe do
que minha liderança vai exigir. Isso não depende, embora a liturgia seja necessária. A liturgia do culto, ela precisa existir para que haja ordem no culto. Eu não posso me prender à liturgia. Eu não posso me prender à religiosidade. Eu não posso me prender a dogmas e tradições. Eu preciso me prender e saber o que o Senhor quer de mim, criar esse vínculo. Aleluia. Criar esse vínculo. Queridos, o Salmo 89, verso 5 que eu citei, que o Senhor achou a Davi. Sim ou não? Sim. O próprio Deus diz: eu achei a Davi com o meu santo óleo ungido. E o texto diz que quando ele pastoreava as ovelhas do seu pai, ele havia matado um leão e um urso. E o texto define essa, quando Davi ele conta essa história para o rei Saul, ele diz que pegou o leão pela barba. Leão, você já brincou com o leão? Leãozinho? Pegar o leão pela barba? Ele pegou o leão pela barba. Isso me remete à ousadia e confiança que tem naquele que o designou para pastorear. Meu Deus. Independente de quem me vê. Ninguém sabia dessa história, pastor Afonso, de que ele havia matado o leão e o urso. Seus pais não sabiam, seus irmãos não sabiam. Eu achei a Davi com o meu santo óleo ungido. Eu vou descortinar segredos ali. Historiadores dizem que quando Davi se levantava para pelejar contra os seus inimigos, Israel tremia de medo do rei. Por quê? Porque Davi era um homem sanguinário. Davi, quando descia a peleja, ele não descia para voltar derrotado. Por quê? Porque ele ia ter com o Senhor antes. Aleluia. No único dia que ele não vai ter com o Senhor, que não desce a peleja, ele adultera e comete um homicídio. Mas todas as vezes que ele descia para pelejar, ele orava: Deus, posso descer contra o meu adversário? E o Senhor: desce, Davi, porque eu os entregarei em tuas mãos. E o Senhor lhe dava estratégias. Quando Saul intenta matar Davi, porque ele se torna grande diante do reinado, porque havia matado Golias, Saul intenta um projeto para destruir Davi, mas não pela mão do rei. Eu não posso matar Davi. E o projeto de Saul: olha, eu te prometi da minha filha porque você matou o gigante, mas faz o seguinte: você vai me trazer 100 prepúcios dos filisteus. Quando você trouxer os 100 prepúcios dos filisteus, aí você casa com a minha filha. Isso era um plano ardiloso e maquiavélico. Como que um homem vai lutar com 100? E ainda trazer o prepúcio desse 100. O prepúcio era a pele do órgão genital masculino, que era o da circuncisão. Ele tinha que arrancar de 100 filisteus. Quem aqui já brigou? Saiu na mão aqui com alguém? Hã? Com aquele valentão da escola que fala: eu vou te pegar na saída, e você fica: meu Deus. Hã? Já brigou, Afonso? Não? Eu vi aquele cara daquele tamanho, com um, já fica, imagine 100. Davi foi, irmão. E Saul, achando que Davi ia morrer daqui a pouco, Davi chega no palácio com um saquinho: meu rei, está aqui, ó. Não trouxe 100, viu? Trouxe 200. Prepúcio dos filisteus. Mas por que Davi fez isso? Porque Deus havia revelado segredos a ele. Glória. Um dos segredos era que quando o óleo, quando o quê? O óleo caiu sobre a vida de Davi, um segredo ali foi revelado. O texto diz: que segredo, pastor? E o Espírito do Senhor se apoderou. Oh, bendito. Meu Deus. Glória. O que é isso? Se apoderou, tomou posse. Aleluia. Tu és meu, Davi. Eu te achei. No meio das malhadas, eu te escolhi. Tu és meu. Não tem como descrever. A Bíblia não descreve. Não tem como descrever o que Davi sentiu. Não tem como.
Não tem como descrever. O que o texto define, o momento da unção é: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Num dia qualquer. Num dia qualquer ele está levando, por ordem do seu pai Jessé, ele está levando queijo e pão para os irmãos. Davi levanta de manhã para levar queijo e pão. Um dia despretensioso como qualquer outro. Davi sai das malhadas. Sim, meu pai, pois não leve pão e queijo para os seus irmãos que estão lá na peleja. Tá bom, meu pai, vou sim. Lá vai. Lá vai Davi com a marmitinha. Chega lá, tá os soldados, os seus irmãos, Eliabe, né? Estavam lá na peleja. Um tal de Golias tinha surgido, já fazia 40 dias dessa situação. Ele afrontando o exército do Deus vivo. Meu Deus. E o exército morrendo de medo de um homem. Aí chega Davi com a marmitinha, tá lá Eliabe. O que está acontecendo aí? Aqui? Não, é que um tal de Golias aí está afrontando o exército do Deus vivo. Aí o texto diz que antes de ir, ele chama alguém para cuidar das ovelhas. Ele não é descuidado. Ele chama alguém para cuidar das ovelhas. Ele deixa as ovelhas do seu pai na responsabilidade de alguém. E aí ele vai levar os pães para os seus irmãos. O texto diz lá no livro de 1 Samuel que Eliabe ficou irritado com Davi por ele estar ali, perguntando o que estava acontecendo. Você só veio aqui para querer saber o que está acontecendo, rapaz? Cadê as ovelhas? Aquelas poucas ovelhas do nosso pai, por que você deixou? Eu até comentei com vocês de manhã. O Davi tinha controle emocional. Ele poderia muito bem refutar o seu irmão por questionar com quem ele tinha deixado as ovelhas. Sabe o que foi que Davi fez? O texto diz: Davi se afastou e foi para um outro lugar e nem bateu boca com o seu irmão. E aí ele faz uma pergunta: o que está acontecendo? Para uma outra pessoa. Deixa o seu irmão falando. Aí, vou trazer para cá. Sempre haverá alguém, e principalmente os mais próximos, que querem nos desestabilizar para nos tirar do nível de relacionamento que criamos. Meu Deus. Sempre haverá alguém que vai querer nos inferiorizar pelo nível de relacionamento que criamos. E sabe o que precisamos ter? Controle emocional. Aleluia. Como que eu tenho esse controle emocional, pastor? Eu sei quem me chamou. Glória. Eu sei o que ele tem comigo. Não devo satisfação a você. Eu sei o que ele fez por mim, eu sei o que eu tenho vivido até hoje. O que você fala para mim é diferente. É fácil falar, né? Meu Deus. A hora da situação é que o coração inflama e você quer. É esse controle emocional que precisamos ter, o que Davi teve. Ele saiu. Irmão, poderia muito bem discutir ali. Mas ele viveu o segredo do momento da unção. O Espírito do Senhor se apoderou dele. E aí quando ele vem de novo, não é um tal de Golias, um incircunciso, que está afrontando já há 40 dias o exército de Deus vivo. Aí ele, não, vou devolver. Eu vou matar esse cara aí. Que isso? Quem pensa que é? Para afrontar o exército de Deus vivo. Não, eu vou matar ele. O que o rei está dando aí para quem matar Golias? Não, o rei falou que vai isentar ele e toda a sua geração dos impostos. E ainda vai casar com a filha do rei. Boa esta palavra. Bora. Eu vou. Meu rei, ó, eu estava lá, pacificando as ovelhas do meu pai. Apareceu um urso, eu matei o urso. Em outra situação apareceu um leão, eu peguei ele pela barba e matei o leão. Eu vou matar esse gigante aí, meu rei. Deixa comigo. Mas por que Davi tomou a decisão de matar o gigante?
Porque Davi não foi ungido para matar gigante. Por isso que foi. Mas como assim, pastor? Não, Davi, ele foi ungido para ser. Ele havia sido. Então ele tinha certeza. Eu não vou morrer. Eu não sou rei ainda. Meu Deus! Eu não vou morrer. Eu sei o que eu vivi no momento da unção. O Espírito do Senhor se apoderou de mim. Eu não vou morrer. Eu não sou rei ainda. Eu estou na quarta falhada ainda. Eu vou matar esse cara. Eu sei que ele ungiu. Eu sei o que eu vivi no momento da unção. O Espírito do Senhor se apoderou de mim. Ele não me chamou para matar gigantes. Por isso que eu vou. Meu Deus! Porque eu não vou morrer. Eu ainda não subi ao trono. E aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia do nosso Senhor. Então, quando eu construo esse vínculo de intimidade com aquele que me chamou, são marcas, são minhas. Ele me marcou. É por isso que este salmo ele diz: eu carrego comigo as marcas de Cristo. Mas antes de ele dizer essa frase, ele diz: ninguém me inquiete mais. Ninguém me interrompa mais. Eu carrego as marcas. Eu sei quem tenho crido. Eu sei o que ele fez em mim. Eu sei a voz. Eu ouvi a voz de quem falou comigo. Aleluia. Eu fui ter com essa voz no deserto. O problema é que nós nos inferiorizamos demais. Claro que precisamos nos apresentar com simplicidade, com humildade, mas crermos no potencial que Deus vê em nós. Você tem potencial. Você não cair de paraquedas no Evangelho. Você tem potencial e Deus tem segredos a revelar com você. Aleluia. E é baseados nesses segredos, nessas revelações, que farão com que vocês enfrentem os gigantes da vida. Por quê, pastor? Porque os sonhos eu ainda não acordei ainda. Os projetos não se concretizaram ainda. Então eu vou caminhando um dia de cada vez, porque eu sei quem prometeu. Eu sei o que ele falou comigo. Eu não vou morrer. Se der certo. Eu não cheguei aonde ele quer que eu chegue. Mas eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto para viver esses segredos que ele revelou a mim. E ele quer revelar mais. É um caminho árduo, mas é um caminho que nos traz um privilégio muito grande. Servir a esse Deus, queridos, é só vivendo para poder definir viver com esse Deus. Isso é de maneira muito peculiar e muito particular. Davi só foi enfrentar o gigante porque ele tinha certeza que o gigante não iria matá-lo. Meu Deus do céu. Quando você sabe que você vive com Deus, os segredos que o Senhor revelou ao teu coração, você não para, você não retrocede, porque os projetos não se concretizaram ainda. Eu estou caminhando para eles e o Senhor vai me fazer chegar. Se coloque sobre nós, Deus. Aleluia. Os segredos do Senhor para que os temem. Que o Senhor descortine o segredo ao teu coração. Que o Senhor revele os mistérios inefáveis do reino ao teu coração. Para que os gigantes da vida vocês o enxerguem como oportunidades de que esses sonhos se concretizem. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Deus, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra. E que ela venha surtir o efeito pela qual o Senhor a enviou. Porque a tua palavra, ela não volta vazia. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, segredos que o Senhor tenha revelado aos seus filhos, a esta igreja. Esta igreja nasceu no teu coração, ó Deus. Portanto, meu Senhor, que o Senhor venha dar força e estrutura para que eles venham chegar aonde quer que o Senhor quer levá-los. O caminho será árduo, o caminho será
Ó Deus, difícil de poder caminhar, mas o Senhor quem conduz, é o Senhor quem faz. Diante desta palavra, que o Senhor venha aquecer os corações de quem a ouve, de que há segredos do reino que o Senhor quer revelar a cada um de nós, e que o nosso nível de relacionamento e de intimidade venha ser criado dia após dia, ó Deus, mas por necessidade, Senhor, não por obrigatoriedade. É diferente quando nós nos apresentamos por obrigação e quando nos apresentamos por necessidade. Ó Deus, o fato de estarmos aqui é porque é questão de sobrevivência. Senhor, o fato de orarmos é questão de sobrevivência. Senhor, nos inspire a alcançar o teu coração, nos inspire a te adorar verdadeiramente, para que segredos do Senhor seja descortinado ao nosso íntimo, aos nossos olhos. É o que nós te pedimos esta noite e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Você que crê nesta palavra, dê uma linda salva. Leva-me a